glória, Pai. Nos dá sabedoria e toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor, né? Com o pastor Júnior e toda a igreja. Vamos cantar ao Senhor. Acho que é o 18. Deus proclama, hoje é o mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem nos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem amor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Deus de salvar se inventa, toma roga em seu favor, a suporte dos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra que Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Vamos que está pertinho, o 20. Luz de pecado, voz que nesse lugar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele mostrou foi na cruz para me salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se está sentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o
Então vamos 155. 55. Adoramos nosso Salvador. Teu poder, teu poder, teu poder. Divino poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem cheio de real valor, do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Como olhos que vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Vai celeste, vai nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-nos fedores despertar. Nós que suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Com a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos otorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra devocional, né, com o irmão Adão. Aleluia. O pior ouviu ele dizer, não foi? Aleluia. Deixa eu dizer com a Deus. Salve a igreja, papai do Senhor. Mateus 3, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas feridas. Amém? Amém. Ó Deus maravilhoso, todo-poderoso Criador do céu e da terra, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, conduz a vida eterna. Ó Deus, limpa de tudo quanto não presta e o grande malquerência, inimizade. Deus, mudai o pensamento desse povo daqui de dentro, Jesus, desse assentamento. E mude, que venha, não se converte, mas pelo menos venha para a casa do Senhor, começar de pouquinho. Que vai, Jesus, o Espírito Santo, nos dá inteligência, sabedoria, conhecimento da tua palavra, que nos venha louvar, agradecer a Deus. Vem, Espírito Santo, através do teu céu, falar com nós, e tudo que ele falar seja para a honra e glória do Senhor. E já te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. E agora eu vou explicar o inexplicado, viu? Vai explicar o explicado. Inexplicado. Explica ele. Pois explica, então. Esse João não é o profeta, que nem a pastora disse lá em casa, não é o profeta, né? Esse é o João Batista. Então vou contar uma historinha dele.
Este João tinha as suas vestes pelo de camelo e o cinto de couro, e em tornozelo longo, se alimentava de gafanhoto e nas tiveste. Mas ele teve o privilégio de ter batizado Jesus, né? No 13, diz aqui. No 13 diz aqui. Então veio Jesus da Galileia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João expunha-se, porém dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa agora, porque assim nos convém cumprir tudo o que ele se deixou. Aí, sendo Jesus batizado, e logo ele saiu da água, e lhe abriu no céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem mim comprou. Olha, isso aqui é essa palavra. Comprado. Tem prazer, tem alegria. Tá bem. Agora, gente, vamos para o 14. Mateus 14. É a morte de João. E naqueles tempos abriu Herodes atacar a forma de Jesus. E Herodes dizia que Cristo era o João ressuscitado. No 3 diz: povo Herodes tinha prendido João e tinha manateado, que é isso também, manateado, matado, e encerraram na cárcere, e por causa da Herodia, mulher do seu irmão Felipe, porque Herodes namorava com Herodia. Aí o João lhe disse: não tinha visto possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando, porém, o dia natalino de Herodes, dançou a filha de Herodia. Diante dele se agradou ao Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, a menina instruída pela mãe, por sua mãe, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam na mesa com ele, ordenou que o fizesse. E mandou dizer João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, dados à menina, que o levou à sua mãe. Amém? Glória a Deus. Glória. Amém. Isso nada mais limpo, cara. O irmão Adão, ele falou do João Batista, que é o que veio abrindo o caminho para... O João, a Ana é prima da Maria, né? A mãe do João é prima da Maria, mãe de Jesus, não é isso? A Ana? Isso, segundo a história... Ana não, Isabel. Isabel é a mãe de João, que era parenta, algumas versões dizem que era parenta, né, de Maria. Segundo a história, diz que era prima, né? João era primo de Jesus. Mas o irmão Adão quis contar a história de João, né? João, ele foi morto porque ele pregava a verdade. João foi o que veio antes de Jesus proclamando como arauto. Quando um rei, naquela época, quando um rei ia chegar, antes dele chegar, ia um homem à frente gritando: o rei vem aí, o rei está chegando. Então aquele era o arauto que vinha gritando para que as pessoas se preparassem para receber o rei. João era o arauto, foi o arauto que veio gritando: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus.
Ou seja, ele veio abrindo o caminho, dizendo: arrependam-se porque o rei está vindo. Jesus está chegando, né? Exatamente. Então João era o arauto que veio abrindo as veredas para que Jesus viesse. E quando ele foi batizar Jesus, quando Jesus foi a ele para que ele fosse batizado, ele disse: não posso, Senhor. Eu não sou digno nem de amarrar a tua sandália. Aí Jesus disse: por enquanto, deixa assim para que seja cumprido aquilo que foi dito pelos profetas. Ou seja, tinha sido profetizado lá atrás que Jesus ia ser batizado, dando o exemplo de que temos que ser batizados, irmãos alguns. Jesus já era pelo Espírito Santo, né? Jesus já era batizado pelo Espírito Santo, né? Não, Jesus era Deus. Jesus era Deus. Ele não precisava se arrepender. Ele só fez para que nós seguíssemos o exemplo dele. Tudo que Jesus fez aqui, tudo que Jesus nos ensinou aqui, foi para que seguíssemos o exemplo, para que seguíssemos o ensinamento. Mas ele é Deus. Ele apenas estava aqui, ele usou o útero de uma mãe, de uma mulher, para se materializar aqui como homem. Porque se ele viesse na glória dele, todo mundo ia morrer. Porque ninguém consegue, um pecador não consegue ficar diante da glória de Deus. E como ele é Deus, ele tem a mesma glória que o Pai. Então assim, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre ele, pousou, né, como uma pomba sobre ele, foi para sinalizar para João que aquele era o Filho de Deus, que aquele era o Messias. Aí João ouviu, né, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Então, João acabou sendo morto por Herodes por pregar a verdade. Qual era a verdade? Porque não era lícito, ou seja, Morar com a mulher do irmão. era pecado, era contra a lei ele ter ficado com a mulher do irmão Herodias. Isso, o nome do irmão. Então assim, João dizia para ele, botava o dedo na cara dele e dizia: não é lícito, tu está pecando, tu é um pecador, e não é lícito, não é legal você ficar com a mulher do seu irmão. E por causa disso, Herodias odiava João Batista. Herodes gostava de ouvir João. Herodes ia à cela de João para ouvir João falar. Herodes não queria matar João. Tanto é que ele ficou muito triste quando a enteada dele, né, que é a filha de Herodias, pediu a cabeça de João no prato. Ele ficou triste por quê? Porque ele não queria, ele não pensava em matar João. Mas era necessário que João morresse. Por que era necessário que João morresse? Porque ele já tinha cumprido o que ele veio fazer. Ele já tinha anunciado Jesus como Salvador, ou como Messias, como Rei. E ele já tinha indicado para as pessoas: olha, esse aí é o Messias. Então vai ter na Bíblia uma parte que os discípulos de João, eles ouvem de João: esse é o homem que vocês devem seguir. Não está escrito com essas palavras, mas o sentido é esse. Esse é o Messias. E os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Então assim, ali já tinha João, tem uma parte que as pessoas questionam João, e João diz assim: importa que ele cresça, porque Jesus estava fazendo milagres, né, obras maiores do que a que João estava fazendo, e Jesus estava sendo mais notado do que João. Aí João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então assim, isso nos deixa o quê? Uma lição de que tudo
nessa vida tem um tempo certo, determinado por Deus. Tem tempo para nascer e tempo para morrer. E é determinado por quem? Pelo Todo-Poderoso. Ontem, uma irmã de 7 casas disse que a nora dela perdeu o bebê que ela estava esperando de 13 meses. Então, assim, Deus permitiu que aquela criança fosse recolhida antes de nascer. Tudo está sob o controle dele. E na Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Vocês sabiam disso? Salmo 139 diz isso, que todos os nossos dias já estão contados. Então ninguém morre na véspera. Eu posso encurtar os meus dias. Como que eu posso encurtar os meus dias? Vamos dizer que Deus tenha determinado lá, escrito lá, né, que eu iria viver 80 anos. Mas eu me meti na bebida, me meti no fumo e por dentro estou toda podre, com 50 anos. Aí eu fiz o quê? Eu encurtei os meus dias. Mas esse não era o projeto de Deus. O plano de Deus era que eu vivesse mais. Mas como eu não me cuidei, não cuidei do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que nós devemos cuidar dele, né? As pessoas só acham que o corpo não precisa de cuidado, mas o corpo é uma máquina, que se você não cuidar dele, por que que nós estamos hoje tudo isso, né? O irmão Adão está andando dessa forma que parece que tem 200 anos. Um jovem de 65 anos. O irmão Zé Luiz está aí com o coração querendo pifar. Né? Então, a Vera só vive retomando as pernas, do aqui, do acolá. E agora fui a coluna. Mas é verdade. Então, assim, e eu, que desde acho que 40, 38 mais ou menos. Coluna desde criança para sempre. Eu com 7 anos puxando em chave já senti. Eu comecei mas a minha coluna, irmão, foi questão do carro. A minha coluna. É porque eu dirigia um carro com um assento. Eu comecei a dirigir, quando eu comecei a dirigir, eu dirigia um Uno, um Fiat Uno. O assento do Uno ele é alto. Quando eu comecei, aí eu comprei um Gol. O assento do Gol é horrível, é baixo. Aí esculhambou a minha coluna. Então, assim, eu comecei a sentir até aquele tempo que eu tinha comprado aquele carro, eu não tinha sentido nada na coluna, eu não sentia nada. Quando eu comprei esse carro, foi que eu comecei a sentir problema na coluna. Quando eu descia no cliente para atender um cliente, eu já sentia, né? E começou daí. Então, assim, mas tem problemas na nossa vida que nós podemos evitar. Como? Comendo bem, comendo certo, né? Não fumando, né, Vera? Pastor. Não bebendo. Não, pastor. Então, assim, tem coisas que nós podemos evitar para que a nossa vida, que nós tenhamos uma vida melhor, né? Uma velhice melhor. Fazer o quê, né? A Vera pode dizer que é testemunha da bebida. Porque se ela tivesse continuando bebendo, já tinha morrido assim. Já. Eu já. Então, assim, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, porque apesar dele desejar e querer que a gente faça as coisas certas,
a gente não faz e Ele ainda tem misericórdia de nós, né? Como Ele teve de mim, como Ele teve de nós, né? Todos nós. Então, assim, eu acho que ainda não falei não, né? Mas, sábado nós jantamos na casa do irmão Adão, né? Comemos um churrasco. E quando foi na segunda-feira, eu fui para a casa da minha mãe. E vocês já conhecem, né? Não, Coruripe. Ela está bem? Tá melhor do que eu. Graças a Deus. Mas foi em cima de uma cama, Vera. Oh, meu Jesus, não está nada bem. Vera, Ela ela... em cima de uma cama. mas ela não sente, graças a Deus, ela não sente dor, não sente nada. Oh, meu pai. Mas para se movimentar tem que ser alguém. Para virar, se botar ela virada, ela não vira para cá. Então, assim, tudo tem que ser. Aí eu passei E lá. ela não caminha nem nada. Não. Pronto. Passei. É o pior da gente, é isso. Dormi 2 noites lá. Cuidada pelos outros. E o meu pai também, eu acho que eu já falei para vocês, né? Que também está em estado terminal. Já está morrendo. Meu pai. Então, assim, a situação dele ainda, a gente achava que a minha mãe fosse primeiro, né? Mas ele está indo primeiro do que ela, pelo jeito. Então, a minha preocupação maior era o quê? Que meu pai morresse sem salvação. A minha oração não era para que Jesus curasse o meu pai, mas para que Jesus tocasse no coração dele, para que ele o aceitasse como Senhor e Salvador. Porque as pessoas podem não acreditar, mas eu creio e tenho certeza absoluta de como eu estou olhando para vocês, de que vocês estão aqui, de que o inferno existe e ele é tão real quanto o céu. Então, assim, e o maior sofrimento que uma pessoa possa passar aqui nessa terra nem chega assim a 1/1000 do que é uma eternidade no inferno. Então, assim, ele está sofrendo porque ele tem câncer de próstata e já está com metástase em todo o corpo, os órgãos dele estão parando, né? O coração, ele está com as artérias todas entupidas, não pode fazer cirurgia, ele está cansado, não pode dormir, não pode deitar, não pode ficar sentado, não pode, as pernas incham. Então, assim, está nesse sofrimento e eu oro para que Deus... Ele está na mão de Deus. Mas, graças a Deus, né, a gente foi lá e ele aceitou Jesus. Foi na terça, não foi? Terça-feira ele aceitou Jesus. Pelo menos ele já comprou a passagem. Mas está numa situação que eu peço que vocês orem para que Deus tenha misericórdia dele e o livre daquele sofrimento. Porque não é fácil para ele, não é fácil, é muito difícil. Eu já sofri de asma e eu sei o que é que você procurar o fôlego e não encontrar. Então, assim, Deus me curou da asma que eu tinha, mas eu sei o quanto é terrível você não ter o pulmão para respirar, né? E no caso dele, os médicos não têm o que fazer. E assim, sofre ele, os 2 pulmões já estão comprometidos, Vera. Eu só tenho um mesmo. Sofre ele e sofre a pessoa que está tomando conta dele, que é a mulher dele, né? Porque ele é separado da minha mãe. Então, assim, ela sofre de ver a situação dele e porque a gente vê uma pessoa sofrendo ali e não poder fazer nada é terrível. É uma coisa terrível. Então, assim, eu oro para que Deus, né, tenha misericórdia dele e termine com o sofrimento dele. Porque se ele quiser curar, amém. Mas se ele não quiser, que ele o leve para casa logo para terminar com aquele sofrimento. Mas ele ainda espera ser curado. Ele tem... E ele está internado, é? Não, está em casa, Vera. O hospital não interna. Interna, dá um remédio lá e manda para casa. Por quê? Já está em situação em que os médicos não têm mais o que fazer. Então, é só um milagre mesmo. E
tenho quase certeza de que Deus não vai fazer esse milagre. Mas quantos anos ele tem? 80 anos. Quer dizer, 79 ele tem. Então assim, já está na hora de partir, né? Já viveu tudo o que tinha para viver e já aceitou Jesus, então amém. Pois é. A mamãe já perdoou ele há muito tempo. Ela pensa numa pessoa que eu tenho certeza de que vai para o céu. É a minha mãe. Vamos ouvir o pastor Júnior louvar a Deus, né? Enquanto tiramos dízimos e oferta. Estou cochilando, né, pastor? Tu quer dormir, pastor? E quem está com sono é eu. Uma volta 3 horas da manhã. Meus irmãos, esse hino vocês não conhecem. É a primeira vez que eu vou cantar aqui. E eu espero. O coro é fácil demais. O coro é fácil demais. E eu acredito que vocês vão aprender fácil. Eu só acho que Esse rio, purificar o teu pelo, a mão é
Quando deves eu erro, muito tarde já será. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vou diante. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vou diante. Diz assim: ele mandou o mensageiro dizer a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: eu imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não somos eu, Abana e Fofá, em Damasco, melhores que o rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deveria obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se 7 vezes e será curado. Assim Naamã desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus, e a sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há um Deus como em Israel. Por favor, aceite presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não aceitarei presente nenhum. Embora Naamã insistisse tanto, Eliseu recusou o presente. Então disse Naamã: está bem, mas peço que permita que o seu servo leve para a sua casa 2 mulas carregadas de terra deste lugar, porque de agora em diante nunca mais oferecerei holocausto e sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Deus de Israel. Amém. Pai, aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar de forma sucinta. Eu vou aproveitar esses poucos minutos que tenho para fazer você refletir um pouco. Se fosse intitular esta mensagem, ele intitularia Aprendendo com as Práticas de Naamã. Perceba, Naamã sai de lá, orientado por uma jovem menina, escrava, que disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, eu conheço um homem que tem intimidade com Deus de Israel, de uma forma tão tremenda que se ele pedir ao Deus de Israel, Naamã será curado. Primeiro, eu percebo a carência de Naamã. Por quê? A Síria era mais poderosa que Israel. Segundo, e Naamã estava dando ouvido à voz de uma escrava. Escrava não tinha vez, não tinha voz diante do seu senhor e da sua senhora. Terceiro, um país mais poderoso se rebaixar a um país inferior para pedir ajuda, naquela época, é uma certa humilhação. Mas pior que isso,
era a vida de um leproso, apesar de ser um general guerreiro respeitado e vencedor. Porém, leproso. Então, o currículo de Naamã não servia mediante o problema que ele tinha. Porém, leproso. Aí ele encontra a receita da cura, irmão. Ele escuta a orientação que a escrava deu e diz: para quem está na situação mortal que eu estou, apodrecendo por dentro e por fora, para quem está na situação calamitosa que eu vivo, na situação terminal que eu vivo, eu vou em busca, eu vou fazer o que tiver que ser feito para receber o milagre. E a Bíblia diz que Naamã foi à procura do rei de Israel. O rei de Israel, as duas velhas, está procurando guerra comigo. Eu estou procurando alguém chamado aí Eliseu, porque me disseram que ele é o curandeiro aí. Disseram que ele é o homem que fala com o homem lá de cima, o Deus Todo-Poderoso, e resolve todo pepino, todo problema, seja qual for. Ah, então, olha, não é a mim não que vocês têm que procurar não, disse o rei de Israel. Vocês vão lá no endereço de Eliseu. Aí Eliseu disse: manda esse camarada para cá que eu vou mostrar para o rei de Israel e para a Síria que ainda há homem de Deus na terra, em Israel. Aí Naamã, apesar de leproso, veio a Eliseu a princípio com as patentes de general. E o ser humano tem uma questão chamada: não, nós temos que honrar. Naamã achava o quê? Um profeta, um curandeiro. Quando ele me ver, ele vai bater continência, ele vai tocar nas minhas feridas, ele vai fazer uma oração ao seu Deus e vai resolver o meu problema. Por que Naamã pensava assim? Porque Naamã achava que por ele ser general, as coisas tinham que ser resolvidas da forma, da maneira, do jeito, das circunstâncias que ele achava que deveria ser. Naamã disse: não, eu vou lá, mas eu tenho certeza que Eliseu vai parar o que está fazendo com o jeito do meu. Eu tenho certeza que Eliseu vai dar atenção, afinal de contas, eu estou indo com a comitiva, eu vou dar presente a ele, e se eu receber o que eu estou querendo, do jeito que eu estou pensando, ele não vai se arrepender, ele vai sair do padrão de pobre para rico, ele vai sair do padrão de pequeno para grande, ele vai sair do padrão de um simples profeta para um respeitado internacionalmente. Afinal de contas, eu acredito que Eliseu vai me atender de forma viva. Só que, quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, com toda a comitiva, Eliseu apenas chama Geazi e dá um recado. Diga a ele lá, que se lave 7 vezes no Rio Jordão, e a pele dele vai ficar como a do menino. Eu imagino Geazi chegando para o general, que estava em cima do cavalo. Só olha, Eliseu não vai lhe atender não. Eu imagino Naamã fazendo o seguinte: não é possível. Eu vim de uma distância dessa, uma comitiva dessa, cheio de presente para dar. E o que eu recebo é a informação que esse homem não vai me atender. Ele está esquecido quem é que está esperando ele aqui fora. Não, mas eu não tenho culpa não, eu estou só repassando o recado do homem lá dentro. O profeta fica e diz: mas não se preocupe não. Mas ainda vai ficar pior do que isso, Geazi. Não, eu estou dizendo que a receita que ele deu foi para o senhor lá se banhar no rio. Que rio? Jordão. E o Jordão era mais sumido que essa barraginha. Não aroma nada. Quando o general olha para ele e vê a letra dele e vê o Rio Jordão que está próximo, imagina a mente dele, é a mente dele. Eu vou sair dessa água aí mais leproso do que estou entrando. Veja que o texto diz que ele ficou furioso. Qual versículo que diz isso?
O versículo diz, o versículo 11 diz, Naamã ficou indignado e disse, eu imaginei que seria recebido. Eu esperava que ele tocasse as mãos da lepra e invocasse o nome do seu Deus. E ficou furioso e indignado. Versículo 11 do capítulo que eu li. Imagina o que passa na mente de Naamã. Chegar lá na Síria, eu vou pegar aquela escravazinha, ela vai pagar essa vergonha que eu estou passando aqui. Eu, general, leproso, mas general, doente do jeito que sou, tomar banho nessa imundícia aí, só sendo palhaçada de Eliseu. O que é que eu aprendo com isso, meu amor? Está dormindo? Ele já quer dormir? O que é que eu aprendo com isso? Naamã queria, irmão Adão, que Deus trabalhasse da maneira, do jeito que ele imaginou. Porque na cabeça de Naamã, o rio não era o ideal. A maneira que Eliseu disse que ele seria curado não era a maneira que ele acreditava. A maneira que Eliseu recebeu Naamã não foi a maneira que ele achou que merecia. Então tudo ia na contramão do que Naamã acreditava. Eu chego a pensar que Naamã disse, esse camarada é homem de Deus, não? Por que eu chego a pensar isso? Porque ele disse, eu imaginei que ele fosse me tocar. Se ele não quer nem chegar perto de mim, se ele não quer nem me tocar, porque ele está com nojo de mim, ele não consegue que esse Deus dele faça milagre. Eu estou lendo a mente na mão. Eu vou voltar para a Síria, porque lá tem rios muito melhores do que essa imundícia aí. E vamos uma lógica humana. Vamos deixar a fé um pouquinho de lado. Uma lógica humana. Naamã tinha razão. Na Síria tinha rios melhores. Tinha mesmo. Mas não tinha poder que essa tinha. Mas não tinha o Eliseu. Pois é isso. Naamã tinha razão. Aspas. Por quê? Porque o general, quando chegava em qualquer lugar, e até hoje, quando o general chega em qualquer lugar, um soldado, que o papai chamava na época de soldado raso, ou seja lá que cargo seja inferior a general, um major, ou seja lá o que for, bate logo continência. Sim, senhor, não, senhor. Naamã esperava isso. Naamã acreditava que o milagre ia acontecer do jeito que ele planejou, idealizou. Tanto é assim que ele disse, vai acontecer desse jeito, eu vou ficar tão feliz e vou deixar ele rico e cheio de presente. Aí chega Eliseu com essa história que Naamã detestou. Vai lá, tem aquele rio sujo ali? Tem aquela imundícia ali? A coisa é lá que você vai ficar ali. Você está de brincadeira, Geazi? Mas isso é um recado bom. Eu não tenho nada a ver com isso, não fico bravo comigo. Eu estou só passando um recado. Estou só um mensageiro. Não é possível. Eu tenho que me rebaixar a esse ponto, uma banho desse rio imundo. E se eu ficar curado numa vez para frente? E se eu não ficar curado nessa alma imunda? Mas o milagre aconteceu porque quando o homem de Deus fala, Deus assina, carimba e faz acontecer. Aí, quando Naamã pega cavalo e dá um cavalo de pau e diz, eu vou voltar para a minha terra, ele faz uma coisa que hoje é difícil as pessoas fazerem. Ele dá ouvido a oficiais, ou seja, pessoas que tinham patentes menores do que a dele. Se ele não tivesse feito isso, tivesse dito assim, vocês são peixes, rapaz, o general aqui sou eu, a gente vai voltar para a Síria, agora acabou a conversa. Tinha voltado leproso, tinha morrido leproso, tinha voltado sem cura. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que na multidão dos conselhos há
sabedoria. Ele ouviu conselhos. Nunca, eu aprendo a segunda lição, nunca deixe de ouvir conselhos. Mesmo que você ache que a pessoa sabe menos, conhece menos do que você. Porque foi os conselhos dos menores que salvaram Naamã. Começou da menina, não foi? Começou da escrava. Ele pensou assim: já estou aqui. O rio está ali. É imundo? É. Mas eu também estou imundo. Não, pastor, era imundo e como que a Jesus se bateu no Jordão? Não é? Mas era uma época diferente, irmão Adão. Nesta época, o rio estava imundo demais. Era uma época diferente. Em todo o tempo, essa barragem aí vive imunda 24 horas por dia, há 20 anos. O pastor ele viu também, ele tinha um percurso que ele corria, né? É. E ele levava assim todo cheio de lama. Então, assim, onde Jesus se batizou foi esse lugar. Onde Naamã. Se mergulhou, foi em outro lugar. E o período sendo outro. Nesse período, o texto dá para entender que o rio estava muito imundo. Tem uma tradução da Bíblia, a Almeida 69, que diz que Naamã disse que as águas dos rios da Síria eram cristalinas e as águas do rio Jordão eram lama. Agora você imagina ele aceitar ser convencido. Imagino eu que passou na cabeça de Naamã o seguinte: eu estou imundo, já estou aqui, perto do rio. Esse profeta, se eu der o mergulho, até hoje, pelas informações que eu sei, esse profeta não errou do que falou. Então não é agora que ele vai errar comigo. Naamã não foi curado pela fé, não. Naamã mergulhou lá sem fé. Naamã foi curado porque Deus cumpre o que ele diz pela boca da mulher ou do homem de Deus. Agora você imagina, entra na mente de Naamã, dá o primeiro mergulho, olha para a pedra e diz: está do mesmo jeito, e ainda mais sujo. Afinal de contas, a água estava imunda. Dá o segundo mergulho, olha para a pele e diz: está do mesmo jeito. Vocês me convenceram a mergulhar. Se eu der os 7 e não sair curado, vocês vão ver. E dá o terceiro mergulho, dá do mesmo jeito. Imagine que passa na cabeça da mão: eu não acredito que um general como eu, guerreiro, valente, que não perde uma guerra, estão me passando um trote desse. Dá o quarto mergulho, olha para a pele, do mesmo jeito. Se aquela escravazinha miserável vai me pagar. Dá o quinto mergulho e diz: só falta 2 para ver se aquele profeta que disse que eu ia ficar curado, vou ficar curado mesmo. Dá o 6º mergulho e diz: vocês estão vendo que está faltando aí? Quanto mergulho eu já dei mesmo? 6, meu Senhor. Falta só 1, né? As águas imundas purificaram a pele imunda de Naamã e ele ficou puro como menino. Agora você imagina, como diziam os antigos, a felicidade que Naamã sai da água e a cara no chão que ele chega na casa do profeta. Porque ele saiu da casa do profeta bravo, dizendo que ia voltar para cima. Bravo, dizendo que pensava que o profeta ia atendê-lo de uma forma diferente. Agora você imagina ele voltando à casa do profeta, com a cara mais linda. Agora não é mais general, agora é o seu servo. Seu servo trouxe aqui presentes. Seu servo trouxe aqui, aceite tudo, eu trouxe cavalos carregados de ouro, prata. O que você quiser, fique com tudo. Sabe por quê? Porque um homem leproso era a mesma coisa de um homem condenado, desprezado, rejeitado pela sociedade.
E Naamã só não era rejeitado a tal nível porque era general. Mas ele tinha uma rejeição. Perceba, agora Naamã chega na casa de Eliseu, oferecendo tudo e mais um pouco. Se na Eliseu dissesse, esse presente aí está pouco, mediante a cura que você recebeu, não se preocupe, eu estou mandando um mensageiro buscar outra carrada de presente para você. Mas o que foi que Eliseu disse? Pelo Deus que eu sirvo, jamais eu vou aceitar um presente seu. Olhando pela lógica humana novamente, nada mais do que justo com isso. Olhando pela lógica humana, nada mais do que correto, coerente, ele aceitava. Afinal de contas, a medicina da época não tinha cura para a lepra, e a receita que o homem de Deus deu foi que ele fosse mergulhar no rio, enquanto que ele não queria ir. E cobrado com o homem valente. Ei, mas o que Eliseu me ensina é que Deus pode me usar e lhe usar para tirar alguém da situação calamitosa que ela esteja, mas jamais deveremos aceitar presentes que não sejam oriundos de Israel. Nós jamais devemos aceitar presentes que sejam oriundos de outros lugares. Jamais devemos aceitar presentes que sejam trocados por causa da unção que eu tenho na minha vida, que você tem na sua vida, e Deus faz algo através da minha vida ou da sua vida, aí por causa que Deus me usa e te usa, aí vem o diabo oferecendo presentinhos para te fazer sair do foco, para te fazer sair da posição, para tu achar que tu é o cara, o tampa, bam, aí acaba aceitando o presente e perdendo a presença. Aí Eliseu diz, eu prefiro continuar com a presença e não aceitar os presentes. Naamã não entendeu nada. Normalmente uma pessoa ia aceitar ouro, prata, roupa, linho, irmão Luiz, linho. Mas como é que esse homem não aceitou? Aí imagina Eliseu dizendo, é porque para Deus me usar e para eu continuar sendo homem de Deus, eu não preciso me trocar, me vender, negociar, comercializar com as coisas do mundo. Tem uma passagem na Bíblia que diz, faz de graça que receber de graça. Então, aprendamos com o crente Eliseu e com o crente e com Naamã. Quando Naamã viu que não tinha jeito, que não ia convencer Eliseu a ganhar os presentes que ele trouxe, ele disse, deixe pelo menos eu levar 2 animais carregados de barro, de terra, de Israel. Por quê? Porque, profeta, eu vou dizer uma coisa para você. Na Síria, onde eu vivo, eu não vou adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo? Por causa que Eliseu não aceitou os presentes, por causa que Eliseu se deixou ser usado por Deus, Eliseu ganhou uma vida para servir ao Senhor verdadeiro. Sabe o que eu acho que Eliseu não veio atender o general? Porque ele estava ocupado falando com o general dos generais, o Deus dos exércitos. Se ele estava falando com o Deus dos exércitos, não era qualquer generalzinho meia tigela que ia tirar ele do foco. Que nós aprendamos com Naamã e aprendamos com Eliseu. Aprendamos com Eliseu a sermos crentes deixados ser usados por Deus. Aprendamos com Eliseu a não aceitar presentes que o mundo possa nos oferecer em troca de benefícios através da nossa vida, que Deus faz na vida de alguém. Aprendamos com Eliseu que, devido a nossas práticas, nós podemos fazer alguém deixar de servir a outros deuses para servir a um Deus verdadeiro. Mas aprendamos também com Naamã a ouvir
conselhos. Por mais que as pessoas saibam menos do que eu, saibam menos do que você, escute conselhos. O mal do ser humano é falar e não ouvir. Nós precisamos saber falar na hora de falar, saber ouvir na hora de ouvir. E dentro desta configuração, tudo se encaminhará bem. Naamã e Eliseu me ensina lições para levar uma vida diferenciada. Naamã se converteu e adorou ao Deus de Israel por causa do milagre. E Eliseu foi honrado por Deus porque não se vendeu. Se fosse em determinados lugares que eu conheço, o camarada não precisava nem perguntar. Ele ficava sem os cavalos, sem a roupa, sem o ouro, sem a prata, sem o bronze, sem nada. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, Jeová. Né? Mas quem é de Deus só pega no que Deus manda. Mesmo que seja presente, não pega nem. Mesmo que seja presente e seja doação, não pega naquilo que Deus não quer que você pegue, que eu pego. Então aprendamos a ser crente como Eliseu e aprendemos lições com Naamã. Amém? Amém. Foi rápido, hoje eu demorei muito. Foi rápido, né? Eu descansando aqui, ia pegando fogo. Vamos orar. Minha esposa vem orar. Vai jogar mais pior do que eu. Desça aí, por favor. Desça aí. Depois o pessoal vai dizer, não, porque vem. Amada, tem que orar junto com o oficial da justiça, que é da justiça de Deus. Não sei nem para onde vai. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto que o Senhor tenha recebido como oferta suave. Te agradecemos por cada irmão aqui presente, Pai, pela palavra que ouvimos, que nós venhamos, Senhor, dar ouvido àqueles bons conselhos que recebemos e descartar aqueles que são maus, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ter sabedoria para procurar conselhos de pessoas de Deus, Pai, como Naamã fez. Deus amado, abençoa, continua abençoando o pastor, Pai, principalmente que ele volte a andar logo, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, nos dá uma boa noite de sono, Pai, e amanhã que estejamos todos de volta aqui para juntos prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as suas consolações do Espírito Santo sejam com você, a sua casa, a sua família, no seu endereço, no nome de Jesus. E você diz, e amanhã estaremos aqui, você diz, Deus abençoe.